Tanto que Deus esteja falando conosco em mais essa manhã de domingo, nesse 10 de março do ano de 2024. É como o irmão Vando falou, tudo vai de acordo com a direção do Espírito Santo. E eu vou passar daqui a pouquinho a chamada da campanha, uma campanha belíssima, uma campanha poderosa que está acontecendo aí todas as quartas-feiras, né? Tivemos aí nessa quarta-feira que passou, dessa semana que está terminando, que, na verdade, domingo é o começo da semana, né? A semana termina no sábado. Se a gente for olhar pelo calendário, domingo é o começo da semana. Então, dessa última quarta-feira, tivemos aí, foi o segundo elo, né, Vando? Da campanha Mulheres Sejam Cheias do Espírito Santo de Deus, isso? Isso, né? E a palavra ficou com o irmão Vando. Isso. Baseada em João capítulo 14, versículos 16 ao 18. Vamos pedir para os irmãos abrirem aí a sua Bíblia. Você que está acompanhando a gente em casa também, pode pegar aí a sua Bíblia. João 14, versículos 16 ao 18. O irmão Vando, ele falou ali que toda palavra que é lida, toda palavra baseada na Bíblia, ela é direcionada e ela tem que ser direcionada pelo Espírito Santo de Deus, né? É a força que Deus ele deixou. Aliás, é interessante que o irmão Vando daqui a pouco ele vai ressaltar melhor, porque esses versículos ele fala que o Espírito Santo é o consolador, né? Que Jesus Cristo iria deixar. Você de casa abriu a sua Bíblia? João capítulo 14, versículos 16 a 18, que diz, é ali a promessa do Espírito Santo. Versículo 16, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre, o Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará entre vós. Estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Glória a Deus, aleluia. Esse foi o versículo base, né, irmão Vando, da quarta-feira, né? Isso foi a palavra que Deus me deu quando a palavra, né, vem falando sobre o Espírito Santo. É uma palavra assim muito cuidadosa, né? E Deus me deu esta palavra, né? Eu lhe pedi em Deus, né? Porque conversei com a irmã ali para mim estar pregando na campanha, ela me concedeu a oportunidade. E ali eu fui, né, estudando a mente, né? Aí é onde Deus me levou essa palavra, né? Cheio do Espírito Santo. Esta palavra nos traz, porque ali quando Jesus andava com os discípulos, né, a presença do Senhor ali os alegrava e tudo mais. Ia chegar o tempo, né, que Jesus ia ter que subir para o céu. Mas Jesus deixou essa palavra, né, que ia enviar outro, que era o Consolador, o Espírito Santo. Quando falamos cheio do Espírito Santo, o que é o Espírito Santo em nossa vida? Cheio. Nós temos que ter a presença, porque chega momentos na nossa vida que nós vamos passar por algo e o Espírito Santo, né, que vai nos consolar. Ele que nos consola, né, ele que nos guia, ele que nos comove de algum pecado, de algo que nós vai cometer, né, o Espírito Santo. E aqui logo abaixo fala, né, o mundo não o conhece, né, porque o mundo não conhece. Porque o mundo não recebeu, né? E somente aqueles que, né, andam com Jesus que tem a presença do Espírito Santo, né? Ele não nos deixa órfãos, jamais, né, Jesus nos deixou órfãos. Ele que, né, nos consola, está sempre presente em nossa vida. Amém. Eu estava observando na quarta-feira, eu vou até passar aqui para o irmão Jefim poder também comentar a respeito disso, porque o irmão Wanda, ele comentou
a respeito disso, e sermos cheios do Espírito Santo de Deus, que aliás, o tema dessa campanha que está sendo coordenada aí pela irmã Adriele, né? Tem as irmãs também participando aí junto com ela aí na campanha Mulheres Sejam Cheias do Espírito Santo de Deus, e até nós vimos ali que ser cheio do Espírito Santo de Deus é algo para todos, independente de ser homens, mulheres, crianças, todos que estão ali no trabalho do reino de Deus, devem buscar ser cheios do Espírito Santo de Deus. E eu até estava observando porque aí no mundo, né, Jafim, tem um ditado que fala que dois corpos não ocupam o mesmo espaço. A gente aprende isso na escola. E é interessante que, com relação ao Espírito Santo na nossa vida, da mesma forma, né? Ou nós somos cheios aí do Espírito Santo, ou se a gente não dá lugar para o Espírito Santo, sentimentos errados tomam conta, né, da nossa mente, das nossas ações, ódio, rancor, inveja. É necessário sermos cheios do Espírito Santo, fazer com que ele preencha o nosso íntimo, nossos pensamentos e nossas ações, para evitar que pensamentos errados, que coisas erradas ocupem esse espaço que é próprio do Espírito Santo, né, Jafim? Verdade, mas João Carlos. O Espírito Santo, ele é sensível. O Espírito Santo, ele é muito sensível. Você vê que o Senhor fala, né? Contra todos os pecados tem perdão, menos contra a blasfêmia, contra o Espírito Santo. Se vocês acharem o versículo aí para mim ler. Por quê? Porque o Espírito Santo, a Bíblia fala que ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Ele leva as nossas orações, é ele que entrega ao Pai. E por mais que às vezes a gente não sabe falar, a Bíblia já fala que a gente não sabe orar, a gente não sabe pedir, se a gente pede ainda pede mal. O Espírito Santo pega as nossas orações, às vezes a gente está ali orando, chateado, meu Deus, por que está deixando isso acontecer? E ele transforma a nossa oração. Ele leva ao Pai não com essa oração ofendida, mas ele, com gemidos inexprimíveis, ele fala ao Pai, não, Deus, ele não queria dizer isso. Ele queria falar isso. É porque o coração dele está magoado, está triste. Então o Espírito Santo, por ele fazer isso, ele se torna muito sensível quando nós blasfemamos contra ele. Por isso que não tem perdão. E da mesma forma, para a gente receber ele em nossa vida, ser cheio do Espírito Santo, nós precisamos de fato estarmos limpos. Porque para ele entrar em nossa vida não pode ter outra coisa. O nosso coração, que é o lugar dele, né, a nossa vida, precisa estar limpo para que o Espírito Santo possa entrar, possa habitar. E estar cheio do Espírito Santo não é só o mover dele, porque o mover dele é uma das coisas, mas quando você está com o Espírito Santo na sua vida, tudo muda. Eu achei o versículo aqui, ó. Mateus capítulo 12, verso 31. Portanto, eu vos digo, todo pecado e blasfêmia se perdoará aos homens, porém, a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada aos homens. E se qualquer que disser alguma coisa, alguma palavra contra o Filho do Homem, lhe será perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não será perdoado nem neste século, nem no futuro. Olha a gravidade. Por isso que não podemos brincar com o Espírito Santo. Ainda o poder do Espírito Santo, a Bíblia fala que hoje, como Cristo voltou para o céu, ele falou, olha, eu vou, mas o meu Consolador ele vai ficar. Eu estou indo. Então ele ficou no lugar, quando Jesus subiu, ele ficou nesse lugar. E o Senhor deixou claro ali nos Atos, ficar em Jerusalém até que do alto seja revestido. E eles foram revestidos. Então o Espírito Santo, ele nos reveste. O Espírito Santo de Deus, ele nos reveste com o seu poder e com a sua glória. Por isso que precisamos estar preparados
com o nosso coração limpo para receber. Por isso que muita pessoa fala, mas por que eu não recebo? Por que eu não recebo o Espírito Santo? Porque o coração está fechado. Porque o coração está sujo. E deixa eu te dizer, o Espírito Santo, por ser sensível, ele não vai entrar num coração sujo, num coração que não pode ser habitado por ele. Amém. E nessa quarta-feira a gente está vendo a respeito disso, né? Dar lugar para o Espírito Santo na nossa vida. E olha só que interessante, eu estava observando agora, foi na quarta-feira, meditando a respeito do tema, né, irmão Vando, da quarta-feira, que é, a gente repete, mulheres sejam cheias do Espírito Santo de Deus. E aí eu estava observando, porque se a gente for parar para olhar hoje no mundo, o mundo está se transformando, né? A gente vê tantas e tantas atrocidades acontecendo. Guerras que começam que não tem fim, a gente vê acontecendo. Atrocidades que são feitas por pessoas do mesmo vínculo, da mesma família, pessoas do íntimo dela cometem atrocidades. Pessoas que já tinham pessoas que blasfemavam contra Deus, mas a gente vê hoje pessoas famosas, pessoas, por assim dizer, que influenciam outros, desafiando a Deus abertamente, né? Exemplo disso a gente vê no carnaval. Quantas e quantas vezes a gente vê encenações no carnaval a respeito disso, né? Desafiando a Cristo, fazendo uma encenação contrária do que é o certo, que é o temor a Deus, o temor ao Filho dele, Jesus Cristo. Eu estava acompanhando, foi agora no meio de semana, olha só como é que a Deus ele direciona o que a gente vê. Eu estava fazendo essa meditação, eu não me recordo qual versículo eu estava acompanhando esses dias, mas ao abrir a rede social, na verdade no YouTube, eu deparei com um pastor que ele falava a respeito de artistas famosos que inúmeras vezes desafiavam a Deus. E teve uma artista que ela fez uma música e entre várias outras coisas nessa música ela mostrava ali o desafio dela para Deus, em ações, em palavras. E é interessante que ela estava cantando essa música, de repente ela levou um tombo ali no palco. Aí até o pastor falou assim, mas aí você pode falar que é coincidência. E foi só naquela música. De repente, ela continuando a turnê, um outro show em uma outra cidade, ela cantando as músicas normalmente, cantou aquela música e levou um tombo naquela mesma música de novo. Como se não bastasse. Aí a pessoa pode falar assim, mas 2 vezes pode acontecer. E no terceiro show aconteceu de novo. Todas as músicas que ela estava cantando apresentava normalmente, mas quando chegou na música Judas, ela levou um terceiro tombo. Teve uma ocasião que ela pulou ali nos braços do dançarino e levou um tombo os dois. Pode parecer coincidência para quem observa assim, mas por que sempre nessa música, né? Todas as músicas cantava normal, acontecia normal, nada de errado acontecia, mas naquela música que ela blasfemava contra Deus, sempre acontecia algo. Só nela, sempre nela, né? Ou seja, muita gente tem desafiado aí a Deus. E aí eu estava fazendo uma análise a respeito disso. Porque, como eu falei aqui, as pessoas famosas, elas já têm esse poder de influenciar as outras pessoas, seja para o bem, seja para o mal. Seja para fazer coisas boas, com boas palavras, com pensamentos bons, ou seja, para coisas erradas. Ela tem. Por isso é necessário cada um que tem o poder de influenciar outras pessoas, seja aí na rede social, seja no dia a dia, através da palavra, seja como for, a pessoa tem que pensar muito no que ela vai colocar ali, porque ela pode influenciar para o bem ou para o mal. E aí eu estava observando, toda campanha que é feita aí na igreja, ela tem uma finalidade. Aí eu parei e comecei a observar essa campanha de quarta-feira. E eu observei, a exemplo da campanha anterior, né, que era Mulheres Comprometidas com Deus, a gente via ali exemplos de servos comprometidos com Deus. Nós vemos agora exemplo de pessoas que são cheias do Espírito Santo de Deus, pessoas que
que dão lugar ao Espírito Santo de Deus para ele atuar na sua vida. E aí eu estava fazendo essa comparação, porque é uma pergunta que deve se fazer em especial para os jovens. Eu costumo falar de jovem porque o jovem ele está formando o seu caráter ainda, né? Ele tá sendo podado, por assim dizer. E aí é necessário saber o que entra na mente dos jovens, o que os jovens assistem, o que os jovens ouvem, porque realmente existe isso. A pessoa é capaz de influenciar. Então vem a pergunta, porque muita gente segue exemplos desses famosos que em várias e várias vezes falam contra Deus. E muita gente vai seguindo ele como fãs. Quem é que você tem observado? Porque a Bíblia tem grandes bons exemplos de pessoas a serem seguidas. E nessa campanha a gente está vendo aí exemplos de mulheres que são cheias do Espírito Santo de Deus. Exemplos de servos de Deus do passado que são cheios do Espírito Santo de Deus. Assim como temos hoje. Eu costumo falar que a Bíblia tem vários personagens que mostram ali as ações delas no propósito de Deus, sendo bem-sucedidas, enfrentando desafios. Mas hoje também temos, né, Jefinho, nas igrejas espalhadas aí pelo mundo, várias pessoas que quem está ali, quem tem um convívio com ela, pode observar e ver o exemplo daquela pessoa. E eu digo sempre que os bons exemplos eles são para ser seguidos. A gente adora a Deus, mas tem os exemplos dos cristãos que a gente vê aquele irmão fazendo algo de bom, ele deve ser imitado, deve ser observado o exemplo dele. Então, aí eu repito, quem é que estamos seguindo como exemplo? Pessoas famosas que muitas e muitas vezes desafiam a vontade de Deus, muitos blasfemam abertamente, muitos e até acham que é legal aquilo porque são aplaudidos. Ou estamos seguindo os exemplos de pessoas que a Bíblia tem trazido? Essa campanha, acredito que ela é para isso, para mostrar exemplos de pessoas que são cheias do Espírito Santo de Deus, exemplos que nós devemos seguir, né, irmão Vando? Isso, e a palavra diz, né, com Deus ninguém se zomba e nem se brinca, né? Ser cheio da presença do Espírito Santo, o que o Espírito Santo traz? A palavra diz, o Espírito Santo, ele traz amor, né? Amor, caridade. O Espírito Santo tem um efeito sobrenatural na nossa vida, tão grandioso, que ele é um consolador enorme em nossa vida. Eu falo porque eu tenho experiência quando eu estava aqui, quando eu era lá do mundo lá fora, né? Eu descia para as festas, né? Lá no meio pulava e, né, achava que tinha aquela alegria, que estava, né, prazeroso, né? Aquele desejo da carne, né? Mas quando terminava, que eu pegava o caminho de casa, que ia embora, né? Eu me sentia só, sentia vazio, estava faltando algo. Mas quando eu verdadeiramente vim para a presença de Deus, né, levantei a minha mão, porque não é a gente que aceita Ele que nos chama, né? Ele nos chama. Então Ele me chamou. No dia que eu resolvi realmente, né, ouvir esse chamado e vir para a presença, né, não sei se o irmão Jefinho lembra, eu sempre falava na igreja, aí nós subiram, né, para um monte, né, junto com os irmãos, tudo unido, né, subi ali, nós oramos, fervoroso, né, e chegou ali no momento ali, deu para descer para minha casa, uma longa, né, caminhada até eu chegar em casa, os irmãos veio por outra estrada e por lá era mais perto. Aí eu achei que eu ia ter, logo veio na mente, eu vou descer sozinho. Mas foi diferente naquele momento. Na hora que eu comecei a caminhar, descer sozinho, os irmãos distanciou indo para a casa deles, foi aquela alegria tão grande no meu coração. Então naquele momento eu senti que eu não estava mais só. A presença de Deus, a presença do Espírito Santo estava me consolando naquele momento.
E foi tão enorme, foi tão grande aquilo que eu olhei para o céu. Meus olhos naquele momento encheu d'água, não foi de tristeza, mas sim naquele momento de alegria, aquele prazer, aquela, sentir a presença do Espírito Santo na nossa vida. Amém. E é disso que a gente fala, né, Jefinho? É sentir a presença do Espírito Santo. E sentir a presença do Espírito Santo não é para qualquer pessoa, não é para quem faz por fazer, né, Jefinho? A pessoa tem que estar concentrada. Se é dita uma palavra ali baseada no Espírito Santo, a gente tem que estar meditando naquela palavra, observando, porque eu até falei na sexta-feira, daqui a pouquinho eu vou até frisar, porque cada coisa que está escrito na Bíblia tem um motivo de estar ali, né? Deus inspirou seus servos para escrever, não foi à toa. Tem hora que a gente vê algo que parece bobagem escrito ali, mas tem um motivo, tem uma explicação e tem algo a ser ensinado para a gente, né, Jafim? É verdade, João. O poder do Espírito Santo, para recebermos eles, temos que estar ligados, uma coisa é certa. Às vezes a gente vai na igreja, eu quero ser cheio. Chega na igreja e começa a tirar a atenção, conversar, eu ficar prestando atenção em todas as outras coisas, menos, né, no que está sendo falado lá na frente. E eu já vi muita pessoa perdendo uma palavra importante, aí chega depois do culto e fala, por que será que ele falou aquilo? Uhum. Mas talvez ela só ouviu até aquela metade e depois se distraiu. Naquela distração é onde o pregador, a pregadora estava explicando aquilo, e às vezes é uma palavra profunda. Uhum. E sexta-feira mesmo também foi uma palavra profunda que o João Carlos trouxe. Para quem prestou atenção, foi uma palavra muito profunda. Só que às vezes a pessoa quer receber o Espírito Santo, é estar ligado no culto também. Porque não adianta nada, não, eu quero receber e durante o culto todo não presta atenção em nada, aí chega na oração que receber, não vai receber. Porque a casa primeiro, eu falo a casa interior nossa casa, nossa vida, primeiro precisa estar preparada. Por isso que sempre antes de orar, a gente começa fazendo um louvor ali, para quê? Para concentrar. Porque o Espírito Santo chegou e desceu, não é assim. O Espírito Santo, ele olha a casa primeiro. Lembra lá quando foi para descer Elias lá no monte, para descer o fogo sobre Elias e os profetas de Baal, para descer fogo ali no altar? O que ele falou? Ele reparou o altar primeiro. Enquanto os outros lá de Baal, os profetas de Baal, os 450 profetas, fez o altar de qualquer jeito, faltando peça ou colocando demais, ele reparou o altar. Ele falou, não, peraí, eu sei que Deus vai descer aqui, mas primeiro eu preciso consertar esse altar. Vou colocar as pedras aqui e vou fazer tudo certinho. Então, da mesma forma, é a nossa vida. Se a gente não preparar esse altar, já chegar na igreja, prestando atenção no culto, nas palavras lá, às vezes os irmãos, inclusive João Carlos, em vez de louvar, explicam a palavra ali, fazem um pequeno devocional, um exemplo assim, né? Podemos dizer, um pequeno devocional. É onde talvez Deus quer falar com a gente, para a gente receber. A gente recebe aquela palavra e aquilo nos motiva. Você já entrou, às vezes nem na pregação vai falar, mas talvez num versículo que o irmão explicar lá, fala e você fala, nossa, é a resposta que eu estava querendo. Aí, diante daquilo, você recebe o Espírito Santo, porque você vai ficando feliz. Você fala, não, Deus ouviu minha oração, é o que eu estava querendo. E chega no momento de oração ali, você já recebe, por quê? Porque o seu coração já está preparado para receber o Espírito Santo. Amém. E Jefinho, ele falou algo interessante aí. É porque às vezes a gente está ali no culto, ouve uma palavra, e dali para frente a gente perde a explicação, concentra em outra, ou seja, a gente distrai e observa outras coisas, em vez de prestar atenção na palavra, e depois fica na dúvida do por que foi falado aquilo. Eu até estava observando, porque isso acontece muitas vezes quando a pessoa lê a Bíblia. Às vezes a pessoa lê um versículo e quer entender tudo. Existe o contexto, né, Jefim, né, irmão Vando? Se a pessoa não lê o contexto, às vezes o contexto está explicando aquele versículo. Às vezes você entende, ou melhor, às vezes os versículos anteriores, eles mostram ali uma situação da qual está sendo falado aquela frase ali daquele versículo que a gente lê. Mas muitas vezes, às vezes, na hora que a gente fica meio com preguiça de ler, a gente lê um versículo e já quer entender. Se você não presta atenção no contexto, lê o que está antes, lê o que está depois, entende a situação, nem todo versículo a gente entende. Tem versículos não, tem versículos que isolados já se explicam, né? Mas tem alguns que não, que se a gente não observar o contexto, a gente não entende.
Com a pregação da palavra é a mesma coisa. Você ouvir uma frase ali na pregação, às vezes você fica perdido imaginando, como o irmão Jefim falou, você pergunta por que o irmão falou tal coisa. Mas se a gente perdeu o que foi falado antes, ou o que foi falado na sequência, realmente a gente não vai entender. Você tem que prestar atenção no contexto para sentir o que está sendo pregado. E tem hora que a gente se distrai por qualquer coisa aí no culto. E como o irmão Jefim falou, às vezes a gente perde a bênção, perde a palavra, perde a graça por isso. Quarta-feira agora a gente vai ter o último elo da campanha Mulheres Sejam Cheias do Espírito Santo de Deus. Antes de trazer, a gente vai trazer um momento de oração no meio do programa daqui a pouquinho. Deixa eu só repetir aqui o WhatsApp para você que queira interagir com a gente. Deixar aí o seu pedido de oração ou então o seu hino, a sua palavra. É o 38999934584. O WhatsApp aqui da Rádio que toca vidas. Deixa eu registrar aqui a presença da irmã Lucilene. Está aqui com a gente. Bom dia, paz, Senhor Jesus Cristo, a todos. Gostaria de pedir oração para toda a minha família, principalmente para o meu esposo, o Vando. Gostaria de pedir o hino A Família que Serve a Jesus, de Oséias de Paula. Que Deus abençoe a todos. Vamos colocar aqui na sequência do programa, logo depois que terminar o programa, o hino que a irmã Lucilene está pedindo. Aliás, a irmã Lucilene é uma das irmãs que estão se levantando para fazer aí o trabalho aí na Casa de Deus, né, irmão Vando? Isso, e vai fazer, né, com fé em Deus. Era um desejo, né, que estava muito tempo no coração dela, né, e que essa, né, sede não acaba, né, que cada vez mais continua, muitos vêm na sede e tal, e depois para, mas que ela continua sempre, né, sendo essa pessoa sonhadora, né, e seja cheio da presença do Espírito Santo. E é legal a gente ver, né, Jefim? Eu estava observando esses dias, os irmãos realmente eles estão se colocando à disposição nos trabalhos aí da igreja, né? O irmão João Paulo teve uma palavra ótima esses dias também, né? Verdade. Uma das coisas que a nossa igreja tem, né, é dar oportunidade para crescer. Esse irmão Vando sabe muito bem disso. O pai sempre fala, eu gosto de ver os irmãos trabalhando. Porque não é todo lugar, né? Eu até entendo, talvez, outras igrejas, por a igreja ser muito grande, se for dar oportunidade para todos, não dá, né? Mas a nossa igreja também, graças a Deus, é uma igreja grande, mas a gente consegue ali, nos dias de culto, que tem quase todos os dias culto, né? Então a gente consegue ali conciliar, deixar cada pessoa trabalhar, eu fico feliz, sabe? Quando eu vejo os jovens me pregando, ou fazendo louvor, dando oportunidade, eu fico feliz, porque é o fruto, né? A igreja precisa crescer, a igreja precisa avançar, e para ela avançar, precisa que os irmãos trabalhem, façam, porque é tão, assim, não é chato, mas tipo assim, só o pastor fazendo, faz tudo, faz, ninguém quer fazer nada. E acaba sobrecarregando também. Sobrecarrega o pastor, aí ele fala, nossa, eu já tenho que pregar hoje, amanhã eu tenho que pregar de novo, agora eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer. E quando os irmãos dividem, fica leve, fica muito bom, e tipo assim, Deus trabalha, e também, às vezes a pessoa ali tá crescendo, tem uma palavra edificante, tem uma palavra guardada no coração ali, que ela quer falar, que ela quer ali falar para o povo, e talvez Deus quer usar ela para falar com alguém ali na igreja, e quando ela fala, Deus opera. Então isso é muito importante. Graças a Deus a nossa igreja aí, Deus tem levantado muitos homens e mulheres para fazer a sua vontade, isso é muito importante. E eu vou só observando, né? Muita gente tem trabalhado, a irmã Sarinha estava ministrando lá, acho que foi o filho da irmã Elis também, acho que louvou também esses dias, foi? É da irmã Elis, não? Da Elisângela? Foi Elisângela Marcos. A irmã Sara, irmã do irmão Sandro, também tem orado bastante, tem levado a palavra. Ou seja, é bom que muita gente... Irmã Geralda também, né? Ou seja, muita gente realmente tem trabalhado, e é importante isso, né? Igual o irmão Jefim falou, porque às vezes acaba sobrecarregando ele para o pastor, né? Que já tem a incumbência de cuidar da igreja, né? Assim, a gente sabe que o papel principal ali de cuidar da igreja é do pastor, mas cada um tem também o seu propósito na casa de Deus, né? É necessário que a gente levante também e faça a nossa parte também. E é bom quando a gente vê a igreja crescendo.
Vamos trazer o momento de oração. Daqui a pouquinho vai ter a palavra do dia aí para nossa meditação. A palavra de hoje vai ficar por conta ali do irmão Vando, né? Vai estar trazendo a palavra de hoje. Vamos trazer aqui a nossa vinheta e na sequência vai estar chegando então o momento de oração. Você pode colocar aí, né, Jefinho, o copo com água, fotografia. Daqui a pouquinho o irmão Jefim, ele vai estar aí também orientando também para que você possa estar aí fazendo também a sua parte. Vamos lá então para a nossa vinheta e logo depois tem o momento de oração aqui no programa Quem Quer Aceitar Jesus. E agora, momento de oração. Momento de oração. Amém. Vamos estar fazendo essa poderosa oração. Você aí que tem água, coloca aí no copo, próximo ao seu telefone ou próximo à televisão, talvez você tenha colocado próximo, para que a gente possa estar orando ao Senhor. A Bíblia fala que a fé é algo que move montanhas, né? Deus estava usando essa explicação para dizer que nada é impossível quando você usa a sua fé. E eu quero nesse momento que você use a sua fé para essa causa impossível. Porque eu sempre costumo dizer uma frase: Deus, ele não move uma palha naquilo que você pode fazer, mas tenha certeza que ele vai mover os céus inteiros naquilo que é impossível para você fazer. Então fé é para causas impossíveis, porque na nossa possibilidade conseguimos fazer. Então eu quero usar a minha fé e eu quero que você use a sua fé para juntos estarmos entregando ao nosso Deus a sua causa e para que ele entre com a providência. Oremos ao Senhor. Eterno, grandioso, maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Aqui encontramos mais uma vez, meu Senhor, debaixo da tua presença e debaixo da tua vontade para te agradecer. Muito obrigado por esse momento, Senhor, de comunhão, de união com os irmãos. E, meu Deus, eu quero apresentar, Senhor, a cada vida que está, meu Pai amado, nesse momento ligado nessa rádio abençoada, está ligado, Pai, nessa rádio interativa. Não foi por acaso, mas foi porque o Senhor marcou encontro com essa pessoa. Meu Deus amado, Deus querido, essa pessoa, meu Pai, está com causas impossíveis para resolver. Essa pessoa está com enfermidades, ó Pai amado, e ela colocou esse copo com água, Senhor. Jesus amado, Deus querido, Deus de maravilha, peço que o Senhor venha entrando com a tua providência nesse momento. Entra com a providência na vida dessa pessoa, meu Pai. Ela está enfrentando um momento de enfermidade, de luta, de dor, mas o Senhor é o Deus dos médicos. O Senhor é o médico dos médicos, ó Pai amado, Deus de maravilha. O Senhor é poderoso, o Senhor é maravilhoso, ó Pai, para fazer, para curar. Entra com a tua providência, meu Senhor, nessa pessoa. Entra com a tua providência nesse lar, nessa casa, meu Pai. Essa enfermidade maligna tem assolado, mas em nome de Jesus cairá por terra. Em nome de Jesus cairá por terra, porque o Senhor é Deus poderoso. O Senhor é Deus maravilhoso, meu Pai. Jesus amado, vai repreendendo todo impedimento, toda barreira. Meu Pai, essa causa na justiça, meu Senhor, entra com a tua providência, entra com o teu agir, meu Deus amado, Deus querido. Essa pessoa que está representando a fotografia do ente querido, de um parente, entra, meu Pai, com a tua providência, meu Pai, nessa pessoa. Meu Deus, o Senhor sabe onde ela está. Talvez está afundada nas drogas, está afundada, Pai, na prostituição, mas o Senhor é Deus poderoso que salva, que liberta. Visita, meu Pai, esse homem, essa mulher, esse jovem nesse momento.
Liberta, Pai amado, desse vício. Liberta, meu Senhor, desse vício. Em nome da teu Filho amado Jesus Cristo. Que todo mal caia por terra. Que todo mal caia por terra em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, meu Pai, opera com teu poder. Opera com a tua graça, meu Senhor. Pela tua bondade, pela tua graça, pela tua misericórdia. Meu Pai amado, Deus de maravilha, como ministra a tua palavra, eu profetizo a libertação, eu profetizo a bênção, eu profetizo a cura na vida dessa pessoa, eu profetizo portas abertas para essa pessoa que está orando, buscando uma porta aberta, uma porta de emprego. Meu Pai, abra as portas sobre essa pessoa, em nome de Jesus, ó Pai. Eu profetizo essa bênção e vitória na vida dos que crerem. Que assim seja. Amém. Você que preparou o seu copo com água, beba ele com fé. Amém. 1 minuto apenas para as 10 horas. Daqui a pouco a gente vai ter a palavra do dia, o irmão Vando. Daqui a pouco eu vou trazer também a chamada aí da campanha de quarta-feira. Deixa eu lembrar aqui para você, amigo ouvinte, aqui da Rádio Interativa, rádio que toca vidas, que a Igreja de Renovação Pentecostal Encontro com Deus tem o prazer de convidar você para os nossos cultos. Esteja conosco, todas às 19 horas e 30 minutos. Aqui em Bocaiúva, que é a matriz, tem um culto toda quarta-feira, culto de senhoras e círculo de oração. Toda sexta-feira tem culto de jovens e círculo de oração. Todos eles sempre com a meditação da palavra também, né? Tem o culto de sábado e domingo tem o culto Encontro de Família. Rua Geraldo Lopes da Silva, 414, bairro Nossa Senhora Aparecida, perto da travessia para o bairro Novo Horizonte. E em Olhos d'Água tem cultos toda segunda, quinta e sábado na rua São João, 359, bairro Bela Vista. Igreja de Renovação Pentecostal Encontro com Deus, aqui em Bocaiúva e aí na cidade vizinha de Olhos d'Água. Nossa saudação para os irmãos lá de Olhos d'Água, para os amigos ouvintes aí da Interativa, todos os moradores de Olhos d'Água, que Deus esteja fazendo visita aos seus lares nesse domingo, esteja levando a sua graça, suas bênçãos aí para a sua família e para você que esteve junto conosco aí na oração nessa manhã de domingo, que Deus esteja intercedendo aí pela sua vida, levando aí o milagre pelo qual você tem buscado. 10 horas mais 1 minuto. Antes de trazer aqui o irmão Vando com a palavra do dia, deixa eu só resumir rapidamente. No sábado, nós falamos ali, ou melhor, na sexta, né? Eu ia até passar para o irmão Vando fazer o resumo do sábado, só que a nossa hora já está meio avançada, né? Na sexta-feira, a pregação, a palavra foi baseada no livro de Jonas. Eu até falei que é um personagem muito conhecido, mas o livro de Jonas, ele tem algo importante para falar ali para a gente, porque Jonas, você de casa, depois você pode acompanhar aí, é o capítulo 1 de Jonas, versículos 1 ao 5, que fala ali daquele momento em que Jonas ele recebeu o chamado de Deus para ir a Nínive, pregar, falar sobre a maldade das pessoas, que estava muito e o que Deus iria fazer. E Jonas ele fugiu, entrou no navio, fez o contrário do que Deus ele pediu, ele entrou no navio para ir para o caminho contrário. E a partir daquele momento Deus lançou ali uma forte tempestade que estava pondo em risco de afundar o navio, a tripulação, marinheiros, carga, tudo junto com Jonas, tudo unicamente porque foi abrigado ali uma pessoa desobediente, para a gente ver as consequências que a desobediência a Deus ela leva, né? E não apenas para quem está desobedecendo, mas muitas e muitas vezes para quem abriga, porque aquela tempestade na verdade era uma correção que Deus estava dando ali para Jonas, e aí quem abrigou a Jonas acabou e estava sofrendo as consequências também da desobediência dele. A tempestade que Deus mandou ali para aquele desobediente que era Jonas, as pessoas ali no navio também elas estavam para ir para o fundo do mar junto com Jonas.
pelo simples fato de que uma pessoa desobediente foi ali, estava ali no meio dela. Muitas vezes a gente acaba fazendo isso. Pessoas nos procuram e a gente não observa para ver. A gente até pensa que é de Deus, pensa que é Deus que mandou aquela pessoa, só que às vezes a pessoa está em desobediência, está fazendo um caminho contrário do que Deus pede. E às vezes a consequência vem e aquele que abriga a pessoa desobediente acaba também sofrendo aquelas consequências. O livro de Jonas é profundo, né? Você pode meditar nele, você amigo ouvinte, você que está acompanhando aí. Nós falamos, né, Jefinho, entramos a fundo nisso, mas por conta do tempo, né, que já está meio avançado, aí em outra ocasião a gente vai estar trazendo aqui na Interativa a respeito da palavra que a gente falou na sexta-feira. Vou estar trazendo na sequência a chamada da campanha de quarta-feira aqui na IRPED e logo depois o irmão Vando vai estar chegando com a palavra do dia. A Igreja de Renovação Pentecostal, Encontro com Deus de Bocaiúva, tem um convite especial para você. Venha ter uma noite de inspiração e espiritualidade em mais um elo da campanha. Mulheres, sejam cheias do Espírito Santo de Deus. Baseada em Lucas 1:39, venha experimentar um encontro transformador com a palavra e o poder do Espírito Santo. Campanha. Mulheres, sejam cheias do Espírito Santo de Deus. Nesta quarta-feira, às 19h30, na Rua Geraldo Lopes da Silva, 414, bairro Nossa Senhora Aparecida, próximo à travessia para o Novo Horizonte. Prepare-se para uma jornada de louvor, adoração e mensagens edificantes que tocarão seu coração e renovarão sua alma. Que todas possam ser abençoadas e renovadas, assim como Maria foi ao visitar Isabel. Campanha. Mulheres, sejam cheias do Espírito Santo de Deus. Esperamos por você na IRPED, Igreja de Renovação Pentecostal, Encontro com Deus de Bocaiúva. Nesta quarta-feira, às 19h30, na Rua Geraldo Lopes da Silva, 414, bairro Nossa Senhora Aparecida, próximo à travessia para o Novo Horizonte. Você ouve agora a palavra do dia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Convido os ouvintes a abrir a sua Bíblia em Lucas, capítulo 17 e versículo 24. Vou estar dando tempo para os irmãos estar acompanhando e tenho certeza que Deus vai falar profundamente nos seus corações. Glória a Deus, aleluias. Lucas 17 e versículo 24. Porque, como um relâmpago e faiscando deste uma parte do céu, resplandece ante outra parte do céu, assim será também o Filho do Homem no seu dia. Mas primeiro convém que ele padeça muito e seja reprovado por esta geração. E como aconteceu no dia de Noé, assim será também nos dias do Filho do Homem. Comia, bebia, casavam e davam-se em casamento, antes ao dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio
e os consumiu a todos. Como também, da mesma maneira, aconteceu nos dias de Ló: comiam, bebiam, compravam, vendia, plantava e edificava. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e os consumiu a todos. Irmãos, irmãs que estão ouvindo esta palavra, aqui vem nos trazendo aqui nesta manhã, aleluias, louvado seja o nome do Senhor. Não é fácil a gente, quando lemos essa palavra, né, que vem sempre nos trazendo um alerta dos finais do tempo, né, do que está para acontecer, né, aqui fala como um relâmpago, né, frizz. Muitas vezes aqui no Bocaiúva nós achamos só nós que não vemos, mas toda parte da terra, né, vê o frizz do relâmpago. Assim também será a vinda do Filho do Homem. E hoje é o que está acontecendo com uma palavra, veio aqui nos dizendo, né, davam-se em casamento, né, vendia, edificavam, né, como naqueles dias de Noé. Noé alertava as pessoas do dilúvio que estava para acontecer. Mas por que esse dilúvio? Porque o Senhor fala que o pecado estava tanto, a maldade estava tanto que cheirou mal as narinas do Senhor. Como disse, como você passa muitas vezes na beira da BR, você vê ali um algo morto, aquele odor tão horrível, né? Quando o Senhor traz assim um pecado cheirando tão mal, é horrível, né? Mas, como sempre, o Senhor olhando lá de cima viu uma luz. Era Noé, o homem, né, justo. E ali o Senhor decidiu, né, ali descendo, falando uma voz com Noé que construísse aquela arca. Trazendo ali, revelando para Noé o que ia acontecer, que ele ia trazer o dilúvio. Mas naquele tempo não chovia, mas sim um orvalho, né? Naquela manhã, um orvalho que molhava as plantas cresciam. Mas o Senhor fala com Noé: eu vou trazer um dilúvio. Prepara a arca, né? Prepara. Mas, imagina Noé ali com bom coração, ele sai anunciando aquele povo do que vai acontecer. Começa a falar para aquele povo o que o Senhor vai fazer. Mas aquele povo estava tão surdo, né, a cegueira espiritual, que não deram ouvido o que Noé estava pregando. Realmente falava, né, Noé está endoidando, chuva, né? Zombavam de Noé, criticava Noé. É como hoje, né, nós mensageiros, pregadores vão à praça, né, às rádios anunciando, né, que Jesus vai voltar, que Jesus está chegando. Eles olham, não, esse povo é doido. Esse povo, né, falam algo que, né, que muitos falam assim, o inferno é aqui na terra. Imagina se o inferno fosse realmente na terra. Ninguém sabe a dor, porque quando Deus refere o inferno, é um lugar de sofrimento, um lugar, né, fala, ringir de dente, onde o fogo não apaga, vai ser um sofrimento eterno. E nós anunciamos do que vai acontecer, mas as pessoas não creem, não querem acreditar.
eles escarnecem de Jesus. Quando nós falamos de Jesus, quando nós trazemos uma palavra, eu falo porque eu sou testemunho, muitas vezes eu falo, né, lá no trabalho do que vai acontecer, né, passa no outro dia, eles começam a escarnecer. Pegam daquela palavra que muitas vezes pregamos e começam a brincar. Então, isso tem que acontecer nessa geração. E é o que já está acontecendo. E quando assustar, fala como naquele dia de Noé entrou dentro da arca, o dilúvio veio sobre a terra. E também vem falando de Ló também, uma passagem que também demonstra que naquele dia, quando Ló foi retirado da cidade Sodoma e Gomorra, choveu chuva de fogo do céu, um enxofre, e destruiu toda aquela cidade. E também fala da esposa de Ló também, que olhou para trás. Então, como disse, Ló foi retirado com sua família daquele lugar. Mas na caminhada, a mulher de Ló olhou para trás. Quando Deus nos retira do lugar que Ele mesmo já fala o que vai acontecer na face dessa terra, não vai ser fácil. Não vai ser fácil o que vai acontecer. Ela olha para trás. Como disse, nós vimos para a igreja, muitas vezes, na caminhada, muitos decidem voltar para trás. E não enxerga o risco que está para acontecer sobre a face dessa terra. Assim será a vinda do Filho do Homem, que é Jesus. Por que ainda não aconteceu? Porque, glória a Deus, louvado seja o nome, muitos homens de Deus, mulheres de Deus, jovens de Deus, crianças de Deus que ainda clamam, estão pregando a palavra, mas chegará esse dia que todos nós serão retirados da face desta terra para se cumprir a palavra do Senhor. Para que cumpra o que o Senhor disse, passará os céus e a terra, mas a minha palavra não há de passar. Então nós temos que nos preparar para que naquele dia nós subiramos para o céu. Porque o Senhor vai trazer sobre a terra o juízo final. Qual é esse juízo final, irmão? É o juízo de sofrimento. É onde todos vão ter que prestar conta perante ao Senhor dos seus atos. Não vai ficar impune os atos. Naquele dia fala, todo joelho se dobrará perante ao Senhor. Seja grande, rico, pobre, pequeno, servo, reis, vai todos se ajoelhar perante ao Senhor Jesus, perante Deus. Não quer prostrar aqui na terra perante o Senhor, proclamar o Senhor, mas naquele dia vai se ajoelhar. Naquele dia não vai, glória a Deus, aleluias, não vai adiantar se lamentar, dizer. Naquele dia não vai ter mais oportunidade, porque esta oportunidade já está dando. Essa oportunidade eu e você já está tendo, que é hoje. Mas naquele dia não haverá mais oportunidade. Naquele dia não adianta mais chorar, não adianta gritar, não adianta mais pedir ao Senhor oportunidade, porque Ele vai falar, não teve oportunidade, mas preferiram escarnecer, preferiram o desejo da carne, preferiram blasfemar, e vai falar, apartai de mim, maldito, e vai lançar na profundeza do abismo.
Imagino naquele tempo o céu se escurecerá, o sol não dará mais seu brilho, a lua se investirá, em sangue, o tormento que vai ser sobre a terra, aquele sofrimento naquele dia. Muitos vão desejar a morte, não vão mais encontrar a morte. A palavra diz que naquele dia, quando o Senhor descerá montado em um cavalo, muitos vão correr, tentar se esconder, e vai falar que os montes caiam sobre nós. Mas não terá mais como fugir, não terá mais como se esconder, porque os olhos do Senhor como chama de fogo, o juiz final, um juiz que vai trazer uma decisão que nós tomamos em nossa vida. Por isso fala, bem-aventurado aquele que tem parte na primeira ressurreição, porque a segunda virá a condenação. Por isso nós falamos e pregamos, para que venhamos ter, no primeiro chamado da trombeta zoar, nós subirá para o céu, estará junto com Jesus, junto com o Pai, andando com Ele, que fala, Ele será o nosso Deus. Todos adorando ao Senhor Jesus. Assim como nós buscamos a presença dEle aqui na terra, nós também vamos ter a presença dEle lá no céu. Sofremos agora pelo amor de Cristo, padecemos agora pelo amor de Cristo, para naquele dia nós escapar. Naquele dia nós não está perante o juiz, mas sim está ao lado dele naquele momento. Por isso eu te convido, não sei você aí que está do outro lado, se já aceitou Jesus, não sei se você, muitas vezes, irmão, eu aceitei, mas o coração ainda verdadeiramente não se entregou a Jesus. E eu te convido a você escapar. Te convido a aceitar Jesus. Você correr atrás, falar, Senhor, estou aqui. Para naquele dia, como Jesus tirou Ló, naquele dia como Deus colocou Noé e sua família dentro da arca, naquele dia subirá para o céu. Subirá ao encontro de Jesus e escapará do que está para acontecer na face dessa terra. Te convido você segurar nas mãos de Jesus, que é o único que intercede por nós, o único que naquele dia estará conosco, e falar, não, Pai, esse aqui verdadeiramente andou, sofreu pelo Evangelho, caminhou junto, e naquele dia ser galardoado, porque vai ser conforme a segundo as nossas obras, aqui na face da terra. Para de perder tempo, não fica aí mais perdendo tempo. Você jovem, eu sempre frisamos e nós sempre vamos frisar os jovens. Não troca esta oportunidade que Deus te deu pelas coisas desse mundo, pelos prazeres da carne, pelo prazer das festas, pelos prazeres da bebida, pelos prazeres das noitadas. Não troca esta oportunidade, não troca pelos prazeres mundanos, porque muitos nós viveu esses prazeres e nós viu que não dá em nada, são prazeres momentâneos, prazeres que vão acabar,
Porque o Deus fala, tudo isso é passageiro, tudo desta terra é passageiro. Tudo isso vai acabar, vai findar. Mas a única coisa que não é passageira é a palavra de Deus. É a conquista de nós morar no céu. De subir ao encontro de Jesus. Não fica despercebido. Como o mundo está despercebido. Como o mundo está assim, nada vai acontecer. Nada vai vir sobre a face dessa terra. Deus está dando sinais. Doenças, maremotos, terremotos, vulcões, lugares que aí já estamos vendo acontecendo, estas enfermidades, já é o parto de dores. É os sinais que Deus está trazendo. É os partos de dores que Deus falou. Os discípulos, quando chegou e perguntou a Jesus, Senhor, quais os sinais da vinda do Senhor? Ele pegou e falou, peste, fomes, terremoto, pai contra filho, filho contra pai, nora contra sogra, sogra contra nora. E falou, você ainda não preocupeis, que ainda não é o fim. Então, quantas mil coisas nós vamos ver acontecer na face dessa terra? Quanto mais o Senhor está trazendo um alerta para que nós abrimos olhos, para que enxergamos. Mas muitos não querem enxergar. Muitos não querem ver o que está acontecendo. A medicina, há algum tempo, sim, está conseguindo, consegue as vacinas, consegue os remédios, mas chegará o tempo que não vai conseguir mais. Porque cada tempo está avançando as doenças. Cada tempo está ficando mais difícil. Quando veio essa doença mesmo, a Covid, foi uma luta tão enorme com muitos tempos para trás, quando vinham as doenças, eles rapidinho conseguiam ali, trazer os remédios para, dar às pessoas, mas nesta Covid morreu muitas pessoas, porque foi muito demorado para conseguir, ali o remédio. Então, daqui para frente é isso que nós vamos ver, é isso que nós vamos contemplar. Mas aquele que está com Deus, Deus guarda, Deus protege. Mas, irmão, quer dizer que eu sou evangélico ou não pode vir essa doença sobre mim? Sim, muitas vezes pode vir. Mas o maior escape é a nossa salvação. O maior escape na nossa vida, nossa moradia, e ter certeza que vamos morar no céu com Jesus. Que Deus venha abençoando a todos, que esta palavra fica no coração de cada irmão e ouvinte nesta noite, nesta manhã. Amém. Mais uma palavra poderosa aí para nossa reflexão nessa manhã de domingo, nesse 10 de março de 2024. Esta noite lembrei-me de um amigo. E a Bíblia é interessante que ela faz essa comparação, Porque os nossos dias, os últimos dias estão dessa forma, irmão Wando? As pessoas acabam se preocupando excessivamente com tudo que acontece no mundo, se preocupam em festejar, em casar, em cuidar aí de tudo que é as suas obrigações. Agora, é interessante, eu estava observando, enquanto o irmão Wando pregava ali, Jefim, eu estava observando porque Noé, antes de vir o dilúvio, Deus ele deu a mensagem para ele para que construísse a arca, mas também Noé se preocupava com as pessoas que ficariam ali. Logo quando Deus ele mandou que ele e a família dele saísse, os anjos de Deus tiveram que insistir com Ló para que ele saísse da cidade. Ele estava preocupado com as pessoas que ficassem para trás, porque às vezes passa aí pela cabeça de quem não é evangélico, quando a gente fala a respeito do arrependimento, da salvação, de que Deus virá para destruir esse mundo, para acabar com as coisas ruins e as pessoas que causam elas, às vezes passa pela cabeça da pessoa um certo sentimento de egoísmo. Mas, na verdade, quem leva a palavra de Deus se preocupa com as outras pessoas. É por isso que a gente fala da salvação, a gente fala
E claro, para falar da salvação, a gente tem que falar do que Deus irá fazer para quem não se arrepender. Ou seja, existe no coração de todo e qualquer cristão uma preocupação com as outras pessoas. É por isso que a gente leva as boas novas falando do que Deus irá fazer, né, Jefim? Verdade. Tem um versículo em Isaías, capítulo 1, verso 18, vai dizer assim, ó: Vinde então e arguie-me, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a branca lã. Agora, se quiserdes e ouvirdes, comereis o bem dessa terra. Mas se recusardes e fosse rebeldes, serei devorado à espada, porque é a boca do Senhor que o disse. É o que o presbítero Vandes estava falando. Esse versículo muito interessante que ele leu. Essa palavra aqui é sobre isso. Às vezes, o que a gente faz? Não, mas a gente está esperando que Deus faça algo, que Deus faça isso, que Deus faça aquilo. Mas a própria palavra dele já está deixando isso claro. Sobre a volta do Senhor Jesus, sobre o relâmpago, que o Senhor usou essa comparação que o irmão leu, que Jesus vai vir, vai trazer a espada, em outros versículos fala sobre isso. Mas por quê? Por causa dessa palavra aqui. Muita gente pergunta, por que não melhora o mundo? Mas a Bíblia já deixou. Se você der ouvido, você vai comer o melhor dessa terra. Por que muitos recebem, outros não? Porque estão obedecendo a voz do Senhor. Ah, mas eu peco muito. No versículo 18 já disse, seu pecado pode ser como escarlata. Ele vai se tornar branco como a neve. Pode ser vermelho como o carmesim, mas se tornarão branco como a branca lã. Então o Senhor está falando, não importa o tamanho do seu pecado, mas se você estiver disposto para obedecer, você vai comer o bem dessa terra. Você vai ser abençoado. Aí a gente olha a pessoa sendo abençoada e fala, mas por que eu não posso ser abençoado igual aquela pessoa? Por que eu não posso receber igual aquela pessoa? Mas porque aquela pessoa obedece. Aquela pessoa vive de acordo com a palavra. Ah, mas ela já fez tantas coisas. Sim, fez. Você deixou bem claro. Ela fez. Não faz mais. O pecado dela pode estar vermelho igual sangue. Mas ela se arrependeu. E o Senhor fala que ela se torna branco. Como a branca lã. Então é sobre isso. O mundo talvez só vai melhorar se nós ouvirmos a palavra do Senhor. Versículo 19. Se quiserdes e ouvirdes, vai comer o bem dessa terra. Mas se não, será devorada a espada, porque a boca do Senhor é que diz. Amém. Palavra poderosa. Deixa eu registrar aqui a participação da irmã Ramone aqui no nosso WhatsApp da Interativa. Estamos ouvindo o programa Quem Quer Aceitar Jesus. Ramone, Laisa, João, Camille e Lucas. Que Deus abençoe irmã Ramone, toda a família, todos os irmãos aí e os vizinhos aí da irmã Ramone também. Que Deus esteja abençoando ricamente a vida de cada um. Deixa eu agradecer aqui a presença do irmão... Quem vai fazer a oração final? O irmão Vando vai fazer a oração final. Deixa eu agradecer a presença do irmão Jefim com a gente em mais um programa Quem Quer Aceitar Jesus, Jefim. Você falando de Jefim, Joenes Leite passou na porta da loja lá, aí Vanessa estava fazendo na porta da loja, né? Aí ontem. Passou cumprimentando, ontem. Ô Jefim, não, peraí, Jefim ou Jefão? Aí você fala, não, é Jefão, não é Jefim não. Aí você falando de Jefim, mas é sobre isso. Jefim já foi no passado, né, Vando? Antigamente era Jefim. Para quem conheceu o Jefim, sabe que o apelido caía bem, era Jefim realmente. Hoje não, hoje já não é Jefim mais. Eu tava lá em cima na loja trabalhando, aí as meninas mandou me chamar, né? Peraí que o Jefim vai te atender, vem cá, Jefim. Aí a mulher tava esperando o Jefim baixo, eu cheguei e falei, esse aqui que é o Jefim? Mas é isso aí, é só um nome que era diminutivo, né? Mas eu também quero agradecer aqui, deixar meus agradecimentos, lembrando que hoje é culto encontro de família, amém? Culto abençoado. Você que recebeu essa palavra no seu coração, venha nesse culto de família. Você que entendeu essa palavra poderosa aí ministrada pelo nosso presbítero Wanderson,
Venha hoje, receba essa bênção no seu coração, deixa que essa palavra ela flui no seu coração. Porque não é só a gente falar aqui, ser usado por Deus para falar, mas você precisa abrir seu coração e deixar que essa palavra transforme a sua vida. Então venha hoje a partir das 7 horas, 7h30, vai estar o nosso encontro, o nosso culto encontro de família. Traga a sua família, traga mais um. Ah, mas eu não tenho família. Vem você, nós somos a sua família, vamos te abraçar também. Então, venha, vamos estar orando. Tem oração também, além dessa oração poderosa aqui, tem oração também que a gente faz lá no culto, oração em prol da família, na direção do nosso pastor Gerson. Então venha receber da parte de Deus, que eu tenho certeza que será abençoado. E eu deixo meus agradecimentos aqui, sempre será um prazer. A garganta até é boa, falei pouco hoje. Sempre será um prazer de estar aqui anunciando o Evangelho de Cristo. Foi um prazer estar aqui. Deus abençoe a todos. Amém, obrigado e a presença, irmão Jefim. Deixa eu agradecer a presença e já deixar, ou melhor, pedir para ele fazer a oração final do programa e também já seus agradecimentos, o irmão presbítero Vando. Amém, glória a Deus, aleluias. Vamos orar ao Senhor, agradecendo, por esta oportunidade que Ele tem nos dado. Senhor Deus, ó Pai, Deus grandioso, ó Pai, muito obrigado, Senhor, meu Deus, ó Pai, em nome de Jesus, nós agradecemos, ó Pai, o Senhor, por esta oportunidade que o Senhor nos deu, ó Pai, nesse dia, desta manhã. Muito obrigado, Senhor, pelo fôlego de vida, ó Pai. E muito obrigado, Senhor, pela vida de cada irmão, Senhor, ó Pai, que ouviu esta palavra. Os irmãos, ó Pai, que estão aqui, Senhor, ó Pai. Ó Pai querido, ó Pai amado, muito obrigado, Senhor. Meu Deus, ó Pai, por esse projeto, por esta rádio. Muito obrigado, Senhor. Que o Senhor venha, ó Pai, grandemente abençoando a vida de cada um nesta manhã. Amém. E eu agradeço pela minha imensa, rica oportunidade. Em nome de Jesus, que Deus venha abençoando a todos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado aí a presença, portanto, irmão Vando, e mais essa belíssima palavra. Como o irmão Jefim falou, hoje tem o culto Encontro de Famílias, você é o nosso convidado. E que essa palavra de hoje, assim como sempre as palavras que Deus tem trazido, que ela possa ser observada, que a gente possa meditar e, claro, em especial, que a gente possa fazer uma aplicação dela na nossa vida, porque a palavra de Deus, ela tem efeito quando a gente aplica aí na nossa vida, no nosso dia a dia. Que Deus esteja abençoando ricamente a vida de cada um dos irmãos. E logo mais o programa estará disponível no nosso canal do YouTube. Que Deus abençoe ricamente a sua vida.